Fala galera do Geopolitizando, beleza? Professor Jairzão na área para dar aquele recado, fazer aquela atualização sobre as tretas, os conflitos, as peleias do nosso planeta. Tudo meio improvisado aqui ainda, porém, o que vale, ao meu ver, é a informação, certo? Então é o seguinte, pessoal, a guerra da Ucrânia tá aí ainda, né? A guerra da Ucrânia está aí ainda, questão Ucrânia e Rússia, a treta tá brava, os desmembramentos ainda estão a todo vapor. E essa semana, né, nessa semana agora aí da semana de Páscoa, algo causou um alvoroço na geopolítica internacional, que é essa aproximação e essa possível entrada agora de Suécia e Finlândia na OTAN. Então, apenas fazendo uma contextualização importantíssima, galera, para você entender a questão da Ucrânia e da Rússia, entender a OTAN é primordial. Então, a gente tem que fazer esse resgate, né? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar criada em 1949 para conter o avanço soviético, principalmente no continente europeu. Então, a OTAN, pessoal, ela foi criada nesse contexto de Guerra Fria, né? Naquela oposição que existia do capitalismo, do socialismo, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental contra a tão temida União Soviética. Então, foi nesse contexto que nasceu a OTAN, uma espécie de uma gangue, uma espécie de uma trupe de países capitalistas ali, dizendo assim, União Soviética, o negócio é o seguinte, se você mexeu com um, mexeu com todos. Entende? Então, mais ou menos assim que funciona. Claro, a OTAN ela tem todo um discurso de democracia, etc, tal, mas o que a gente vê, o que a gente observa é justamente essa questão de ser uma aliança militar. E, inclusive, durante a Guerra Fria, a União Soviética criou também uma aliança semelhante para se opor à OTAN, que foi o Pacto de Varsóvia. Então, o mundo ali nos anos 40 e anos 50, ele estava se organizando para uma peleia brava. Então, você tinha ali a gangue capitalista, né? Capitaneada pelos Estados Unidos, OTAN, e a gangue socialista, capitaneada pela União Soviética, obviamente, que era o Pacto de Varsóvia. Só que quando a Guerra Fria acabou, a OTAN permaneceu existindo, o Pacto de Varsóvia já não tinha nem mais sentido de existir, com o desmembramento da União Soviética e todas as consequências. Mas a OTAN, ela permaneceu ativa, né? Ela permaneceu atuante. Então, o que muita gente me pergunta assim, mas professor, por que a Rússia tem toda essa aversão à OTAN? Quer dizer, pessoal, é uma ferida não cicatrizada, né? Da época da Guerra Fria. Então, essa aversão, essa rivalidade, né? OTAN, União Soviética, Rússia, ela já tem aí mais de 50 anos, mais de 70 anos, para ser mais preciso. Então é algo que tem sentido, faz parte desse contexto contemporâneo, né? Você entender essa história da OTAN para entender o que está rolando agora. E a OTAN, gente, ela é o seguinte, né? Ela foi feito um acordo de cavalheiros ali, digamos assim, com o final da Segunda Guerra Mundial, me perdoem, com o final da Guerra Fria, de que a OTAN ela não expandiria a sua influência para o lado da Rússia, para o lado lá da Europa Oriental. E isso não foi cumprido. Se você pegar ali apenas após 97, né, anos 90, ali, começo do século 21, mais de 10 países, que a gente pode dizer área de influência russa, entraram na OTAN. Então a gente teve também essa provocação ali, né, essa expansão da OTAN em direção à Rússia. E aí, poxa, mas por que essa expansão em direção à Rússia, professor? Gente, é a geopolítica. É você enfraquecer um rival. Porque, que nem eu disse, aí entender o contexto da Guerra Fria é necessário. Então, enfraquecer economicamente e geopoliticamente o rival. E aí fica esse jogo de provocação. A Rússia ameaça de um lado, a OTAN do outro. Ocorreu a invasão da Ucrânia, já tinha ocorrido a anexação da Crimeia em 2014, num contexto semelhante. E agora, nesse momento, né, Suécia e Finlândia, importantíssimos países europeus, declararam vontade, né, de se aproximar e quem sabe aí de
ingressar na OTAN. Obviamente que o dono da Rússia, um cara chamado Vladimir Putin, já se manifestou, trazendo de uma maneira didática, ele falou assim, ó, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se vocês entrarem, vai dar ruim. E aí você me pergunta, professor, risco de invasão, tal? Olha, pessoal, difícil de prever, né? Difícil de prever. O que eu consigo visualizar é a Rússia, ela expandindo o seu poder nuclear. Isso eu consigo visualizar. Em caso de entrada de Suécia e Finlândia na OTAN, eu consigo visualizar uma expansão uma expansão nuclear russa, dizendo assim, tudo bem, a gente vai se armar mais. O estrago vai ser maior se um conflito vier a acontecer. Entende? Mas uma invasão à Suécia, uma invasão à Finlândia, aí que nem eu já falei algumas vezes, é difícil de você entrar na mente de pessoas como Vladimir Putin. É possível? Ele é capaz? Lógico que é. Já demonstrou. Porém, dizer que isso vai acontecer seria muita pretensão da minha parte. E o que acontece, pessoal, pra vocês entenderem, só para finalizar o vídeo, já até passou do tempo que eu queria. Quando um país entra na OTAN, então, que nem eu falei, né? Lembra? Mexeu com um, mexeu com todos. Existe um artigo na OTAN, que é o 5º artigo, que versa ali sobre essa questão. Caso um membro da OTAN seja invadido, toda a OTAN é mobilizada contra esse invasor. Então, quanto mais países ingressarem na OTAN, mais complicada fica a vida da Rússia. Porque se ela, porventura, invadir algum país ali perto do seu território e esse país pertença à OTAN, aí sim, pessoal, aí o troço fica feio, porque daí corrompe esse 5º artigo e toda a OTAN acaba se mobilizando militarmente contra a Rússia. Esse artigo 5º ele foi quebrado uma vez, a primeira vez que ele foi quebrado foi em 2001, pessoal. Em 2001, com um ataque às Torres Gêmeas, né? Então, um membro da OTAN foi atacado, Estados Unidos. E aí ocorreu, com apoio da OTAN, a invasão lá, a invasão, o domínio do Afeganistão lá em 2001, né? Que durou 20 anos agora, aí ano passado o Talibã retomou o poder. Então, vivemos períodos tensos. Vivemos um período tenso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porém, é mais um ingrediente em toda essa questão envolvendo Rússia, envolvendo OTAN, envolvendo a geopolítica mundial, com a possível entrada de Suécia e Finlândia na organização. Beleza? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Até a próxima. Juízo, se cuidem. Falou!